Um, dois, três, gravando. Hoje é dia 26 de março, né, de 21, né? A disciplina é Economia, né, e estamos aí na segunda aula de Economia, né? A segunda aula da primeira área. A aula de hoje, basicamente, a gente vai continuar falando de política cambial, né? Vamos dar mais alguns outros exemplos de política cambial. Vamos falar de reservas cambiais, vamos falar de outros conceitos importantes na área de câmbio. E se ainda der tempo, a gente começa a falar também sobre balança de pagamentos, ok? Lembrando que essa aula é gravada, né? E terminada a aula, passado um período, ainda hoje, provavelmente eu vou disponibilizar essa aula para vocês no Moodle, né? E no canal do professor, ok? Então, eu vou agora virar aqui a tela, colocar aí o quadro, né, para a gente começar a trabalhar, começar a apresentar, a avançar a matéria em relação à aula passada. Estão enxergando o quadro? Sim. 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 O som tá bom? Tá. Tá sim. Perfeito. Tá sim. Então, na aula passada, pessoal, a gente estava falando de política cambial, né? E o que a gente concluiu no final da aula passada? Basicamente o seguinte, a gente concluiu no final da aula passada que o câmbio, ele pode facilitar ou dificultar, tá? Exportações e importações, tá? Primeiro vamos ver as exportações, ok? Primeiro vamos ver as exportações. O que ocorre com as exportações? A gente deu um exemplo na aula passada, né, que mostrava o seguinte, e aí eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto mais desvalorizado estiver o real frente ao dólar, melhor ou pior para o exportador? Quem é que me responde essa? Pode escrever no chat, alguém olha para mim que eu não tenho acesso a ele, porque eu estou com a tela cheia. E aí, pessoal? Quanto mais desvalorizado o real, tá? Desvalorizado o real. Por exemplo, tá? Se o real, hoje em dia o real está em torno aí de $1, né? Está em torno aí de R$ 5,60, tá? Se o dólar passar a valer 6,80, ocorreu uma desvalorização ou uma valorização? Como é que vocês respondem? Desvalorização do real. Ok, de quanto por cento? Como é que eu calculo o quanto desvalorizou o real nessa mudança de cotação? Eu divido 6,80 por 5,60. Alguém tem calculadora aí para me ajudar? Quanto é que dá isso aí? 6,80 por 1,60, por 5,60.
Hein? Dá 1,21, 21, 21,42. Ou seja, o real se desvalorizou frente ao dólar em 21%. Agora, a pergunta que eu faço: real desvalorizado é melhor ou pior para o exportador? O que a gente viu aula passada? É melhor, professor, porque o lucro é maior. Perfeito, é melhor, né? Quanto mais desvalorizado tiver o real, mais reais o exportador irá ganhar. Ele vai ganhar a mesma coisa em dólar, ele vai ganhar a mesma quantidade em dólar, porém, ele vai ganhar bem mais em reais. Então, a desvalorização do real facilita, ajuda o exportador, né? Ajuda a aumentar a sua receita, né, em moeda local, né? No caso, na nossa moeda, em reais. Então, desvalorizar do real aumenta a receita em reais de quem? Do exportador. E, em contrapartida, se aumenta a receita em reais do exportador, aumenta a despesa em reais, aumenta a despesa em reais do importador. Ou seja, o que nós temos? À medida em que o real se desvaloriza, fica melhor para o exportador e pior para o importador. Ok? Já quando o real sofre uma valorização, vamos supor que o real, que hoje é 5,60, passe para 4. 4. Quem é que divide aqui 4 por 5,60 para mim? Quem é que faz esse cálculo? Vou pedir para vocês aí. 4 por 5,60. 0,71. Ou seja, o real vai perder 29% de valor. Tá? Se o real perde 29% de valor, ou seja, desculpe, me expressei mal. Se o real ganha 29% de valor, né? Porque ele fica, eu vou precisar de menos reais agora para comprar um dólar. Antes eu precisava de R$ 5,60 para comprar um dólar. Agora eu vou precisar de R$ 4,00 para comprar um dólar. O real se valorizou em 29%. O real se valorizou. Quando o real se valoriza, isso é bom para o importador e é ruim para o exportador. Tá claro isso? Sim. Vamos fazer um exemplo? Eu vou pegar ali um paninho, me deem 30 segundos que eu vou pegar um paninho para apagar o quadro aqui. Ok, vamos lá. Vou apagar aqui e dar um exemplo para mostrar para vocês direitinho como é que funciona a situação do importador. Então, vamos lá.
Então, olha aqui na área o seguinte. Vamos supor que o professor seja importador de automóveis. Importador de automóvel de luxo. Alguma marca de luxo aí que vocês se lembrem? Sim ou não? Alguma marca? Audi, BMW, BMW, o mais? Alfa Romeo, Alfa Porsche. Romeo, Audi, Audi, eu falei. Oi? Porsche. Dodge? Acho que sim. Também, Porsche. Dodge. Por aí vai, ok? Tá, um monte de carro. Vamos supor que eu seja importador de BMW, tá? Eu quero importar, né, para minha loja aqui em Porto Alegre 10, sei lá, SUVs BMW, tá? Da BMW, ok? O custo de cada BMW que eu importo é de $40 mil. $40 mil, ok? Então, se eu for importar uma BMW, eu tenho que pagar $40 mil. Eu pergunto, qual é a minha despesa total em dólares para importar 10 BMWs? Qual é a minha despesa total em dólares? Alguém sabe a resposta? O quanto que eu vou gastar para importar 10 SUVs, BMW em dólar? Ninguém sabe a resposta? É bem fácil. Eu tenho 10. Cada uma custa $40 mil. 400 mil? 400 mil. $400 mil. Ok? Tudo bem até aqui? Despesa total em dólares. Sim. Agora eu vou colocar aqui num quadrinho a cotação, tá? Vamos supor que a cotação... Eu vou colocar número redondo para facilitar o cálculo, tá? Que a cotação atual seja $1, R$5. Tá? $1, R$5. Então, a despesa total é $400 mil. É o que eu gasto para importar essas 10 BMWs. A cotação está $1, R$5. No Brasil, aqui no Brasil, eu consigo vender esses carros vamos imaginar o seguinte, eu consigo vender esses carros por R$250 mil cada. R$250 mil cada. Ah, professor, por que não consegue vender mais? Porque se eu começar a aumentar muito o valor desse carro para vender, o que pode acontecer? Outras marcas, né, que vendem modelos de luxo, né, conseguem competir, né, conseguem entrar no mercado e tirar o meu cliente. Né? Então, para que eu seja competitivo, para que eu consiga realmente vender esses carros que eu importei, o valor máximo de venda é R$250 mil, ok? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho a cotação, $1, R$5. Eu tenho o total de gasto para importar esses carros em dólar. Qual é a minha despesa total em reais? Hein? Qual é a minha despesa total em reais para importar esses 10 carros? 2 milhões. 2 milhões de quê? Reais, né? Reais. Por quê? Olha aqui, ó. Vou ter a seguinte cotação. Eu tenho R$5
para $1. Não é essa a cotação do câmbio? E eu tenho 400... Desculpe, aqui é dólar. E eu tenho... United States, né? Dólar americano. Tá? E aqui eu tenho $400 mil. Ó, corto cifrão com cifrão, sobra só o real. 5 vezes 400 mil, ou seja, eu vou ter uma despesa total de 2 milhões de reais. Tá? Ok? Bom, aí acontece o seguinte, ó. Eu quero vender e vendo esses carros pelo preço que eu desejo, que é 250 mil, que é o preço máximo que eu consigo colocar no mercado. Vai ser a minha receita total em reais. Qual vai ser a minha receita total em reais? 2.500.000. 2.500.000. Como é que eu faço isso? 10, que é o número de carros que eu vou vender, cada um a 250 mil. Então, a minha receita em reais é 2.500.000. Ok. Agora, vejamos assim. Eu tenho receita e despesa. Eu posso obter o meu lucro, né? Lucro total é igual a receita total. Tá dando para enxergar embaixo aqui ou não? Sim, Estão enxergando? sim. Tá. Receita total menos custo total. Eu tenho uma receita total de 2.500. E tenho um custo total de 2 milhões. A pergunta, eu vou ter lucro ou prejuízo nessa operação de importação? Lucro, De quanto? 500 Lucro mil de reais. 500 mil. Ou seja, quanto é que eu vou ganhar por carro? Hein? Qual é o meu lucro unitário? Qual é que é o meu lucro por unidade vendida? 50 mil. 50 Exatamente, mil. 50 mil. Tá? Cada carro vai me dar um lucro de 50 mil. Bom, passado 3 ou 4 meses, o câmbio se desvalorizou. Tá? Se desvalorizou. Agora, $1 não custa R$5. $1 agora custa R$6. Eu já vendi esses 10 carros e decido novamente importar novos carros da Alemanha, né? BMW, carro alemão. Ok. Novamente eu vou lá e pago $40 mil cada carro. Tá? Novamente eu pago $40 mil cada carro. Perfeito. Eu pergunto, a minha despesa em dólares vai se modificar em função da taxa de câmbio? Sim ou não? Obviamente que sim. Sim, A minha despesa em dólares vai se modificar em função da variação da taxa de câmbio? Desculpa, em dólares não, apenas em reais. Perfeito, né? Ou seja, eu vou continuar tendo uma despesa de 400 mil reais. 400 mil. Desculpa, $400 mil. Tudo bem? Tá entendido? Por que eu vou continuar tendo uma despesa? Cada carro na Alemanha continua $40 mil e eu vou comprar 10 carros. Então, a minha despesa, o meu novo lote de compra é 10 carros. Então, eu vou continuar tendo uma despesa total de $400 mil. Bom, no Brasil, quando chega esse carro, como eu falei para vocês, eu gostaria de vender por 400, 500, 800 mil, só que o mercado não aceita. Né? O máximo que o consumidor consegue pagar ou aceita pagar por esse tipo de carro é 250 mil. Tá? A pergunta é, qual a minha despesa em reais agora?
Como é que eu calculo? Em vez de 5, vai ser quanto aqui agora? 2 milhões e 400 mil. 2 milhões e 400 mil. Perfeito. Qual vai ser a minha receita em reais? A minha despesa aumentou de 2 milhões para 2 milhões e 400. A minha receita em reais modificou ou você vai continuar sendo essa aqui? Se o preço permanece o mesmo, a receita permanece a mesma. Moral da história, eu vou ter lucro no final dessa operação? Sim ou não? De apenas 100 mil, ao invés dos 500. Pois é. Foi bom para o importador a desvalorização do real? É Foi vantajoso para o importador a desvalorização do real? Não. Não, né? Moral da história. Toda vez que desvaloriza, é bom para o exportador e é ruim para o importador. Do contrário, toda vez que o real se valoriza frente ao dólar, toda vez que o real se valoriza frente ao dólar, é bom para o importador e é ruim para o exportador. Tá claro? Ou vocês querem mais um exercício sobre isso? Posso fazer, sem problema. Quem quiser que eu faça mais um exercício. Pode ser mais um, professor. Então vamos fazer, não tem problema. Não tem estresse. O professor não tem estresse. Então vamos lá de novo. Ô, pessoal, lembrando o seguinte, hoje eu tenho uma banca, tá? Da pós-graduação, lá pelas 5 horas, né? Mas eu tenho que entrar antes na sala, então hoje a aula vai ter que ser um pouquinho mais curta, tá? Então vamos fazer o seguinte, não vamos fazer intervalo hoje. Vamos direto. Tá? Uma banca da UERGS aí, eu faço parte da banca, né? Então, em função disso, eu vou ter que terminar a aula um pouquinho antes, não vai dar para ir até às 5. Mas, em compensação, a gente faz o intervalo. Ok, continuamos. Bom, então vamos voltar aos dois exemplos que eu tinha antes, tá? De um lado, exportação, e de outro lado, importação. Tá? Então vamos lá, exportação. Vamos imaginar, ó, a seguinte cotação, tá? $1, 5 reais. Essa é a cotação inicial, tá? E agora, ao invés de desvalorizar, eu vou valorizar o real, tá? A situação da economia melhora e R$1 agora passa, $1, melhor dizendo, passa a valer agora não R$5, mas R$3. Ou seja, o real se valorizou frente ao dólar. Todo mundo enxerga isso? Consegue enxergar, né, nesses números? Uma valorização? Vamos supor que aqui seja março de 21 e aqui seja junho de 21. Todo mundo consegue enxergar que o real se valorizou frente ao dólar? Sim. Sim. Por quê? Porque agora, antes eu precisava de R$5 para comprar $1. Agora eu vou precisar de R$3 para comprar $1. Ou seja, eu vou precisar de menos reais para comprar esse mesmo dólar. Moral da história, houve uma valorização do câmbio, houve uma valorização do real, houve uma apreciação do real frente ao dólar. O real se vitaminou, o real se fortaleceu, o real se tornou mais forte frente ao dólar. Bom, vamos lá para o exportador, né? Para a exportação. Então, o que nós temos na exportação? Nós temos a seguinte situação na exportação, ok? Vamos supor que é um exportador de... diga um produto aí que o Brasil exporta. Soja? Que não seja soja.
Cana-de-açúcar? Açúcar? E mais? Será que o Brasil... Sim! Oi? Arroz, Pois é, o Brasil só produz milho, produto agrícola, hein? algodão? Agrícola também, né? Ah, Cacau, né? Bom, vamos lá, tudo bem, que seja açúcar, tá? O Brasil exporta também aviões, o Brasil exporta combustíveis, o Brasil exporta automóveis, o Brasil exporta alguns tipos de equipamentos, né? Então, o Brasil também tem uma força, né? Mas é fato que a exportação maior é de produtos agrícolas. Então, vamos supor que o Brasil exporte açúcar e que a saca, tá? A saca de açúcar, cada saca de açúcar, está em torno de $30, ou saca, $30 é muito caro para uma saca de açúcar. Então, a tonelada de açúcar, tá? A tonelada de açúcar está em $50 no mercado internacional. Eu pergunto, quem é que define isso? O preço do açúcar? É o governo brasileiro? É o exportador de açúcar? É o importador de açúcar? Ou outro agente econômico? Quem é que define esse preço? Ela pode ler para mim que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Está longe para mim. Quem puder ler escrito no chat, eu agradeço. Oi, fala? governo brasileiro? Não. Não. Próxima tentativa. O mercado? Oi? O mercado? Mercado. Quem define o preço do açúcar é o mercado. Tá? O mercado mundial, né? Que a gente já falou aula passada que o açúcar é uma commodity, né? Então, quem define o preço do açúcar é o mercado. Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos, de acordo com a oferta e demanda, nós temos aí o preço do açúcar de $50. Quem é que demanda açúcar? Geralmente países de clima mais frio, né, pessoal? E quais são as fontes? Como é que tu produz açúcar? Na cana, e qual é outro produto que gera açúcar? Como é que os países do norte, os países frios, conseguem obter açúcar que não seja por importação? Beterraba, talvez? Beterraba, né? Beterraba é uma das principais formas. Só que a beterraba produz, né? É mais difícil, a produção, o custo é bem mais alto, né? Então, o açúcar de cana, né? Ele é o açúcar mais utilizado, né? Porque o processo de produção é mais simples, né? Produtividade alta, né? Em países como o Brasil, onde tem uma alta insolação, né? Uma quantidade de sol muito grande, né? Então, esses países são os principais exportadores, né? Caribe, né? Países geralmente próximos da linha do Equador. Então, uma tonelada de açúcar, $50, definido pelo mercado, né? Definido pela relação de oferta e demanda. Se aumentar a demanda, o preço aumenta, né? Tende a aumentar de 50 para 60, para 70. Se cair a demanda, o preço da tonelada de açúcar tende a baixar. Ok? Bom, então tá. O que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, que a cotação em março de 21 era $1, R$5. Em junho de 21, essa cotação baixou de 1 para 3. Tá? Até aqui tudo bem. A gente sabe que a tonelada de açúcar está $50 no mercado. Nós sabemos também o seguinte, né, que o produtor, né, o produtor de açúcar lá do Nordeste ou de São Paulo, né, produtor de São Paulo, do Nordeste, produz 10 mil toneladas de açúcar.
10 mil toneladas de açúcar. Tá? Qual é a... Agora, primeiro vamos aqui, tá? Primeiro vamos aqui nessa cotação. Nessa cotação, na cotação de março, que é de hoje, ok? Eu pergunto, considerando essa cotação de março, qual é a receita total em dólares do nosso produtor de São Paulo? $50.000? 50 mil dólares? 500 mil. 500 mil dólares. 500 mil dólares. Todo mundo entende ou não? 50 vezes 10 mil. Vai dar 500 mil dólares. Uhum, sim. Qual é a receita total do nosso exportador de cana em reais? Considerando essa cotação. Quanto é que ele vai ganhar em reais? 2.500.000. 2.500.000, ou seja, ele tem a seguinte cotação. Ele tem reais, 5 para $1. Tá? E ele vai vender 10 mil, desculpe, ele vai receber 500 mil dólares. Moral da história, ele vai receber em reais, convertendo esses 500 mil pela cotação de março, ele vai receber em reais 2.500.000 reais. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algum questionamento? Tudo bem até aqui, professor. Ok. Contudo, para produzir 10 mil toneladas de açúcar, o nosso produtor tem custo, né? Ele tem custo com o arrendamento da terra, ele tem custo com a manutenção da colheitadeira ou com a contratação de funcionários, ele tem custo com tributação, ele tem custo com insumos, né? Ele tem uma série com o uso de agrotóxicos, né? De defensivos agrícolas, assim por diante. Vamos supor que para produzir essas 10 mil toneladas, tá? Ele tem a seguinte... vamos pensar assim, para cada tonelada de açúcar que ele produz, ele tem um custo, vou botar aqui, custo por tonelada produzida, ele vai ter esse custo em reais, né? Porque ele trabalha em São Paulo, ele paga o funcionário em São Paulo, ele arrenda a terra em São Paulo, ou seja, tudo em reais, né? Então, o custo por tonelada produzida é em torno de R$200. Ok? Então, para cada tonelada de açúcar que ele produz, ele gasta R$200. Para produzir 10 mil toneladas, qual é o custo total dele em reais? Qual é o custo total dele em reais? R$200.000. 200 mil? Tem certeza? 2 Não. milhões? Não, 2 milhões, isso. 2 milhões, não é isso? Para produzir 10 mil. Tá? Isso mesmo. Tá? Ou seja, ele vai ter um custo total de 2 milhões. Agora eu pergunto, ele vai ter lucro ou prejuízo? Lucro de 500 mil. Lucro de 500
mil. Ok? Um lucro de 500 mil. Bom, vamos supor que até aqui tudo bem. Ele teve um lucro de 500 mil, ok? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Ele não vendeu o produto em março. Ele disse, não vou vender agora, vou segurar esse produto, porque eu acho que o real vai se desvalorizar, né? Eu acho que é melhor segurar o preço, ou porque o preço vai subir do açúcar no mercado internacional, e ele guarda, né? Guarda lá o açúcar. Chega em junho, ele decide vender. Ok? E ele decide vender, e a tonelada de açúcar, que é definida pelo mercado, não se mudou, continua $50. Mas o câmbio não, o câmbio mudou de 5 para 3, ou seja, houve uma valorização do real. O real valorizou-se frente ao dólar. A pergunta que eu faço, ele vai agora vender, não em março, mas em junho, as 10 mil toneladas de açúcar. Qual é a receita total dele em dólares? Vou pegar... Cadê aqui? Ai, peraí que eu já me embananei todo. Em dólares segue a mesma, não segue? É a mesma, né? A receita total em dólares é a mesma. Aqui. Ou seja, ele vai continuar vendendo cada tonelada a $50 e ele vai vender 10 mil toneladas que ele guardou, que ele procurou. Moral da história, ele vai ter uma receita total em dólares que continua sendo 500 mil. Só que ele vai pegar esses 500 mil agora, vai tentar converter esses 500 mil dólares em reais. Mas agora, quanto é que ele vai receber em reais? 1,5 milhão. Por quê? Porque o real agora está valorizado. Tá? Agora eu só vou ganhar R$3 para cada dólar. Eu não vou ganhar mais R$5 para cada dólar. Eu vou ganhar R$3 para cada dólar. Moral da história, quando eu faço a conversão dos dólares que eu ganho para os reais, eu não vou ganhar mais 2.500. Eu vou ganhar 1.500. Ok? Agora eu pergunto, alterou o meu custo de produção em função dessa variação do câmbio? Não. Essa é uma questão que, se a gente for de forma mais detalhada, poderia argumentar, professor, se o produto, né, se os insumos são importados, né, haveria uma redução do custo de produção. Daria para dizer, né? Mas, para efeito de simplificação, para ficar um entendimento mais claro, não vai, o fato do câmbio ter alterado não vai mudar o salário do boia fria que está cortando a cana. Não vai alterar muito o preço do combustível que ele paga. Não vai alterar o valor do aluguel que ele pagou para arrendar a terra, para produzir a cana. Não vai alterar muito o valor dos insumos, dos defensivos agrícolas. Então, a gente pode dizer assim que é muito provável que o custo por tonelada produzida continue muito próximo de R$200. Entendido? Bom, se realmente isso ocorre, se o custo não se altera, é de 200, mais do que isso, né? Na verdade, ele produziu isso antes, né? Ele produziu o açúcar não agora, em junho, né? Ele produziu em março. Esse açúcar já está, na verdade, estocado, né? E ele já teve um custo lá atrás, né? Um custo lá atrás. Moral da história, o custo dele em reais se modificou ou não ao produzir 10 mil toneladas? Não. Continua sendo 2 milhões. E ele agora vai ter lucro ou prejuízo? Prejuízo de R$500 mil. Prejuízo, ou seja, botar aqui entre parênteses, né, que significa, quando eu coloco entre parênteses, significa valor negativo. Então ele não vai ter, né, lucro, ele vai ter um prejuízo total, prejuízo total de
500 mil reais. Dá para entender aqui? Dá para enxergar isso? Qual é a conclusão que eu chego? É bom para o exportador, é vantajoso para o exportador que o real se valorize, ou é melhor para o exportador que o real se desvalorize? Se desvalorize. Ou seja, por que é melhor que o real se desvalorize? Porque ele vai ganhar mais, né? Quando ele converte reais para dólar. Né? Ele vai ganhar bem mais quando ele converte reais para dólar. Ou melhor dizendo, dólares para reais. Quando ele converte dólares para reais. Antes quando o real estava desvalorizado, eu tinha que dar R$ 5 para comprar $1, ele tinha lucro. Agora que o real se valorizou, ou seja, que eu tenho que dar menos reais para comprar esse mesmo dólar, na hora que eu for converter os dólares em reais, ao invés de ganhar 5 por cada dólar que eu obtive lá fora, eu vou ganhar apenas 3. Mas o meu custo de produção é o mesmo, é 2 milhões. Moral da história, em vez de ter lucro, eu vou ter prejuízo. Isso. Tá claro? Perguntas? Tá claro isso? Ficou claro? Perguntas? Silêncio na sala. Professor, eu não estou conseguindo ver bem embaixo, assim, do quadro. Isso. Aí. Melhorou? Não, um pouquinho Melhorou? mais. Um pouquinho mais para cima. Aí sim, perfeito. Vou botar um pouquinho mais para trás. Ficou bom? Ficou assim. Tá enxergando todo o quadro agora? Um pouquinho mais para trás só. Desculpa. Um pouquinho mais. E agora? Sim. Sim. Uhum, não, melhorou muito. Deu? Tá bom? Deu sim. Tá. Muito obrigada. Tranquilo, então? Posso continuar? Sim. Então, vamos lá. Então, continuando aqui, tá? O que eu tenho? Eu tenho a seguinte situação, tá? Agora, para importação. Eu vou usar a mesma cotação. Só que eu vou importar, vamos supor, equipamentos médicos, né? Vamos supor que tomógrafos, né? Equipamentos médicos, pronto. Tomógrafos, medicamentos por imagem, tá? Equipamentos médicos. Eu sou importador de equipamentos médicos, né? Ok, vai ser utilizado em hospitais, né? Para cirurgias, para diagnóstico por imagem, assim por diante, tá? Eu vou importar 10 equipamentos, tá? A um custo, cada um, de 100 mil, de 200 mil dólares. Não, vou botar 100 mil dólares, para facilitar. Tá? Eu sou importador, importo equipamentos médicos, vou importar 10 medicamentos, 10 equipamentos, a um valor de 100 mil dólares. A pergunta, qual é a minha despesa total em dólares? Qual é a minha despesa total em dólares? 1 milhão? 1 milhão. Ou seja, para importar esses 10 equipamentos, eu vou ter uma despesa total de 1 milhão de reais. Bom, desculpa, 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares. A cotação de março de 21, qual vai ser a minha despesa total em reais? 5 milhões. 5 milhões. Todo mundo enxerga isso aqui? Cinco vezes 1 aqui, vezes 1 milhão.
corto aqui o cifrão, corto aqui, eu vou ter uma despesa total de 5 milhões. Bom, o problema é o seguinte, eu não consigo vender ao preço que eu quiser aqui no Brasil, né? Eu tenho concorrentes, eu tenho... se eu for participar de um edital do governo, se eu for vender para o governo estabelece um preço máximo para a compra desse equipamento, ok? Vamos supor que eu consiga vender esse equipamento por 400 mil cada. 400 mil reais. Então, cada equipamento, valor máximo de venda de cada equipamento, é 400 mil reais no mercado brasileiro. Eu pergunto, qual é a minha despesa total em reais? Aliás, desculpe, qual é a minha receita total em reais? 4 milhões. Então, a minha receita total em reais, 4 milhões. Eu pergunto para vocês. Eu pergunto para vocês, tá? Eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo nessa operação? Prejuízo de R$1 milhão. Quanto? Quanto? 1 milhão de reais. R$1 milhão, né? Eu tenho aqui uma receita de 4 milhões e uma despesa, né? Vou botar aqui despesa em vez de custo, tá? Uma despesa de 5 milhões. Moral da história, eu vou ter um prejuízo de R$1 milhão. Ó, botei entre parênteses, significa sinal negativo. Tá? E vou mudar aqui, não é lucro que eu vou ter, na verdade eu vou ter prejuízo. Foi uma boa para mim importar esse equipamento? Tem lógica eu importar um equipamento para ter prejuízo? Vocês fariam isso como empresários? Não. Não, né? Bom, Não. não. Mas eu importo, tá? Importo. Por quê? Porque eu não vendo nesse momento. Eu seguro esse produto, eu guardo esse produto, espero, acredito, aposto numa desvalorização, aliás, numa valorização do real frente ao dólar. Desculpa. Eu ia falar isso. Oi? Eu ia falar isso. Eu Um aposto investimento de longo prazo. numa valorização do real. Ou seja, eu acredito que o real vai, lá na frente, daqui a 2, 3 meses, ele vai se valorizar frente ao real. Né? E realmente ocorre isso. Né? Eu comprei em março ou em fevereiro, e fevereiro, março, e a cotação está essa. Em junho, a cotação agora está 1:3. Eu já comprei lá atrás 10 equipamentos, cada um a 100 mil. Tive uma despesa total em dólares de 1 milhão. Isso não muda nada. Vou continuar, eu já paguei, inclusive, esse 1 milhão. Tá? Mas, agora, quando eu for transformar, né, esse 1 milhão de dólares em reais, efetivamente, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar 5 milhões? Eu vou pagar menos? O que vocês acham? Vou repetir. Tá? Eu comprei 10 equipamentos a 100 mil dólares, lá atrás. A despesa total deu 1 milhão. Tá? Vamos supor que negociei com o fornecedor, com a pessoa que vendeu os equipamentos, olha, eu vou te pagar em junho. Por quê? Porque eu acredito que o real vai se valorizar frente ao dólar. Aí chega em junho, né, o valor é o mesmo, em dólar, 1 milhão de reais. Quando eu vou pagar, o que eu tenho que fazer? Eu
vou pagar $1 milhão, mas ao invés de dar R$ 5 para cada dólar, eu vou dar apenas R$ 3. Por quê? Porque o real sofreu uma valorização, o real se valorizou nesse período frente ao dólar. Moral da história, eu vou desembolsar $1 milhão, mas eu não vou desembolsar mais R$ 5 milhões. Eu vou desembolsar apenas Mais 3. R$ 3 milhões. Ok, R$ 3 milhões. Ponto. O valor máximo de venda de cada equipamento, continua sendo 400 mil, ou seja, o mercado continua me pagando 400 mil por cada equipamento. Se o mercado continua me pagando 400 mil por cada equipamento, eu vou ter agora, ou vou continuar tendo a mesma receita em reais. Né? Ou seja, eu vou continuar recebendo, se eu vender esses 10 equipamentos, 400 mil vezes 10. 400 mil é cada equipamento, 10 equipamentos. A minha receita total em reais é 4 milhões. Puxa, e agora? Eu ganhei ou perdi nessa operação? Eu tive um lucro ou um prejuízo nessa operação? Um lucro, né, pessoal? Por quê? Porque eu vou importar, vou gastar não mais 500 mil, vou gastar 3 milhões e vou continuar recebendo 4 milhões. Moral da história, se antes eu tinha prejuízo, agora eu vou ter lucro. Lucro de quanto? R$ 1 milhão. Um resultado positivo. Agora sim, ó, lucro total de R$ 1 milhão. Perguntas? Qual o passo que vocês não entenderam? Qual o momento que não ficou claro para vocês? O professor está aqui para responder e para ajudar vocês. Aproveitem o momento. É a oportunidade de vocês tirarem dúvida. O professor está aqui. Se for necessário repetir 10 vezes, o professor repete 10 vezes. Quem quer falar, quem quer comentar. Tá? Total liberdade para o aluno se manifestar, perguntar, não entendi esse passo, repete esse passo, repete aqui, repete ali, não tem problema. Estou por vocês. Se eu não tiver resposta, o que eu posso entender? Vou entender que vocês compreenderam toda a explicação. Alguém quer perguntar? Professor, por favor, você poderia só explicar essa última parte ali do LT? Só a última partezinha. Então tá. Então o que aconteceu? O real se valorizou, né? Agora não é mais 5, é 3. Ele vai continuar tendo 1 milhão de despesas em dólares, mas ao converter essas despesas, ele não vai gastar R$ 5 para cada dólar que ele paga. Ele vai gastar apenas 3. Então ele vai ter uma despesa total em reais de 3 milhões. Em contrapartida, a receita total dele não se modifica. Por que a receita total dele não se modifica? Porque ele vai continuar vendendo cada equipamento a 400 mil, como ele vai vender 10 equipamentos, ele vai ter uma receita de 4 milhões. Poxa, ele vai receber 4 milhões lá dos hospitais, do governo, de hospitais privados que vão comprar esses equipamentos dele. E agora ele não vai ter mais uma despesa de 5, ele vai ter uma despesa apenas de 3. Moral da história, 4 menos 3, ele vai ter, na verdade, um lucro de R$ 1 milhão. Entendi, sim, professor. Obrigada, viu? Muito obrigada. Pessoal, isso é questão de prova. É hora de perguntar, é hora de questionar. Alguma dúvida quanto a isso? Senão eu apago e continuo a matéria nova. Professor, desculpa, só para me concluir, esse LT, o senhor só podia me falar o que ele significa, por extenso? Porque eu gosto de deixar tudo certinho. O LT? Isso mesmo, por favor. Lucro total. Lucro total é... Como é que tu calcula o lucro de uma empresa? É a receita menos a despesa. É a receita menos o custo. Tá.
Tá certo. Tá? Não, tá bom. Muito obrigada. Então tá, estou apagando. Continuamos a matéria. Ok, continuando. Bom, então o que a gente viu? Concluindo em relação aquilo que o professor falou. Toda vez que o real se desvaloriza frente ao dólar, isso é bom para o exportador e é ruim para o importador. Tá? Toda vez que o real se valoriza frente ao dólar, é bom para o importador e é ruim para o exportador. Isso é regra e a gente mostrou matematicamente que isso acontece. Todos esses cálculos que o professor fez, né, nada mais foram para demonstrar, para comprovar que real desvalorizado é bom para o exportador e real valorizado, né, o real, aquele real que tu paga, que tu precisa pagar menos reais para comprar um dólar, é o real valorizado, ele é bom para o importador e ruim para o exportador. Já o real desvalorizado, é aquele real que tu tem que dar muitos reais para comprar um dólar, ele é muito bom para o exportador, ele vai receber mais reais, porém é ruim para o importador, porque vai ser muito caro importar mercadorias estrangeiras. Bom, mas como eu falei para vocês, né? Tudo isso depende do quê? Da cotação do câmbio. Tá? E a cotação do câmbio, ela atualmente está em torno dessa relação. Todo dia vocês veem na televisão, abrem a internet, né? Abrem os sites e verificam que essa cotação ou aumenta ou diminui, certo? Bom, como eu falei para vocês na aula passada, o que determina a variação para cima ou para baixo é o mercado, tá? É o mercado. É a lei da oferta e da demanda. O que determina é a lei da oferta e demanda. Tá? Demanda por quê? Oferta pelo quê? Por dólares. O Brasil não produz dólares, pessoal. O Brasil não tem dólares. Para ele conseguir dólares, o Brasil conseguir dólares, ele tem que fazer um esforço. Né? A Casa da Moeda Brasileira, ela não produz dólares, ela não consegue obter dólares, a não ser através das exportações, do esforço que o Brasil faz, né, para vender o seu produto no exterior. Na medida que quando o Brasil faz esse esforço, quando o Brasil vende produtos, vende serviços para o exterior, ele recebe como remuneração pela venda desses produtos, pela venda desses serviços, dólares. Quanto maior o número de dólares, pessoal, quanto maior o número de dólares que entra, maior a oferta de dólares. Tá? E quanto maior a oferta de dólares, menor é a pressão para o dólar subir. O que está acontecendo no Brasil nos últimos, um ano e meio? Né? Há uma pressão muito grande. Tem muita gente querendo dólar, demandando dólares. Né? As pessoas estão inseguras, né? Os grandes empresários e tal. Então, eles demandam muito dólar, demandam muito dinheiro em moeda estrangeira. Como a demanda por dólares é muito grande, o preço dessa mercadoria, dessa moeda, sobe demais no Brasil. Né? Se vocês olharem e lerem, vocês vão perceber que o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou frente ao dólar durante a pandemia. Isso é fato.
A gente já falou por quê, né, pessoal? Fragilidade do governo, a economia brasileira está muito fraca, uma insegurança muito grande quanto ao futuro da pandemia, quanto ao futuro da economia, né? Então, tudo isso leva a que o real perca valor, né? Muita gente demandando dólar, né? E a economia fraca não produz muito dólar, não gera muito dólares pelas exportações. Então, a tendência é o preço do dólar subir. Foi o que aconteceu, né? Desde o início da pandemia, o preço do dólar no Brasil disparou, né? Se vocês pegarem ali o site do UOL, né? Tem o UOL Economia ali, quem tiver vontade, né, interesse, vai ali, acessa ali a página do UOL Economia e vê cotações. E ali tem um gráficozinho diário, né? Tu pode botar diário, mensal, semestral, anual, né? Se tu botar ali anual, vocês vão ver claramente que a curva, né, o valor do dólar no mercado internacional, né, nesses últimos 12, 13 meses, só subiu no Brasil. Porém, também é verdade que todas as moedas, não foi só o real, tá, que perdeu valor frente ao dólar. Tá? Todas as moedas, quase todas as moedas, principalmente as moedas mais fracas, como as moedas latino-americanas, moedas africanas, algumas moedas asiáticas, né? E perderam valor, perderam. O próprio euro, na relação com o dólar, perdeu valor. Tá? Então, o que acontece? No momento de crise, no momento de insegurança, no momento de instabilidade da economia mundial, né? As pessoas, os agentes financeiros, os grandes empresários, os detentores de capital, os detentores de dinheiro, eles vão procurar um porto seguro. E qual é o porto seguro nesse momento? É o ouro, a prata, né? Que é o metal, são metais, né? E também o dólar, né? O dólar é uma moeda de segurança, uma moeda com muita credibilidade, né? Com muita confiança. Os agentes econômicos, o grande capitalismo mundial acredita muito no dólar, né? Ele é visto como um porto seguro, como um lugar onde, quando eu tenho insegurança, quando eu tenho medo de que alguma coisa aconteça, eu vou lá e me seguro no dólar. Então, isso explica, em boa parte, por que o real se desvalorizou frente ao dólar. É bem verdade que a desvalorização do real frente ao dólar, na comparação com outros países do mundo, foi ainda maior. Mas daí a gente sabe que é questões internas, que é questões nossas. Bom, mas aí tem uma questão. Como podemos evitar uma desvalorização exagerada ou uma valorização exagerada? Existe o que a gente chama de intervenção cambial, intervenção do mercado cambial. Então, se não ocorresse nenhum tipo de intervenção, se o governo não entrasse nesse mercado comprando ou vendendo dólares, nós teríamos um regime cambial, nós teríamos um mercado chamado mercado flutuante, ou mercado livre. Né? O que é um mercado flutuante? O que é um mercado livre? É aquele mercado onde não há a intervenção do governo, tá? Não há a ação do governo no mercado. Tá? O preço do dólar sobe ou desce livremente, de acordo com a lei da oferta e da demanda. Esse regime cambial é chamado regime cambial flutuante. Flutuante. Eu estou falando agora em regimes cambiais. É o chamado regime de câmbio flutuante. Bom, é um regime cambial. O Brasil adota ele e muitas vezes, sim, em muitas situações, o governo deixa flutuar livremente o valor do câmbio. A gente pode ver diariamente, ele sobe, desce, né? Infelizmente, está mais subindo do que descendo. Então, o primeiro regime cambial que a gente conhece é o chamado regime flutuante. Tem outro regime que é muito utilizado, que tem uma expressão em inglês, que é dirt flow,
O que significa dirty flow? Flutuação suja. Uma tradução mais literal, mais adaptada, melhor dizendo, seria câmbio sujo. O que é o câmbio sujo? É aquele câmbio em que o governo intervém. Aquele câmbio onde o governo entra no mercado comprando ou vendendo dólares. Então, por exemplo, quando há um excesso de demanda por dólares, quando há muito dólar no mercado sendo demandado e há uma pressão para que o dólar se desvalorize, vou repetir para que vocês entendam, quando há um excesso de demanda, como ocorre agora, tá? Há um excesso de demanda por dólar, muita gente querendo comprar dólar, né? E pouco dólar no mercado, o que acontece? O preço do dólar tende a subir. O que o governo pode fazer? O governo pode entrar no mercado, intervir no mercado, vendendo reservas, aumentando a oferta de dólares. Como nós sabemos, todos os governos, a maior parte dos governos, né, possuem reservas em dólar, né, um estoque de riqueza em dólar. É como se eu tivesse aqui no bolso, né, um maço de dólares na minha carteira. Isso são as reservas cambiais, ou as reservas internacionais, ou as reservas em dólares. Né? Todo governo tem, alguns têm mais, outros têm menos. Por exemplo, já falei para vocês, vou repetir, né? O governo que tem mais reservas é o governo chinês, tem trilhões e trilhões de dólares no cofre. O Brasil já teve mais. Nessa pandemia, o Brasil, infelizmente, gastou boa parte das reservas, né, para despesas, para todo tipo de situação que o governo teve que enfrentar. Bom, mas o que acontece, então? Toda vez que tu tem um câmbio sujo, significa que o governo intervém. Significa que o governo não deixa que o câmbio oscile muito. Se o governo acha que o preço do dólar está muito alto, se ele acha que o preço do dólar está muito alto no mercado, e ele adota esse regime cambial de dirty flow, de câmbio sujo, ele vai no mercado e vende seus dólares. No momento que ele vende seus dólares, a oferta de dólares aumenta e diminui a pressão, tá? Ou melhor dizendo, aumenta o equilíbrio da oferta e da demanda. No momento que eu tenho excesso de demanda, se eu tenho excesso de demanda, o preço do dólar sobe. O que faz o governo? O governo entra no mercado vendendo dólares. Aumenta a oferta de dólares. Oferta e demanda tem um novo equilíbrio. E o preço do dólar não aumenta mais. Então, toda vez que o governo intervém no mercado vendendo dólares, o grande objetivo, a grande meta é segurar o preço do dólar. Tá? O governo entra no mercado. O governo brasileiro, no último ano, fez isso? Fez. Tá? Ali na metade, final do ano passado, o governo vendeu muitos dólares. Tá? Porque a pressão, a demanda por dólar era muito grande no mercado, e o governo colocou uma boa parte das suas reservas e vendeu esses dólares e transformou em reais. Tá? Então, e isso segurou um pouquinho o preço do dólar. Adiantou, na época adiantou um pouco tal, né? Foi importante para que o dólar não aumentasse ainda mais. Mas, em contrapartida, o governo gastou as reservas, né? Ou pelo menos uma parte dessas reservas que tinha, né? Para fazer esse tipo de operação. E hoje o governo brasileiro tem bem menos reservas do que tinha um ano atrás. Ponto. Bom, esse é o chamado regime de câmbio sujo, dirty flow, né? Regime de câmbio sujo. É o regime onde o governo, regime cambial, onde o governo intervém, onde o governo atua. Ainda tem dois outros tipos de regime, tá? Tem o regime de bandas cambiais, e o regime de câmbio fixo. Bom, vamos lá. O que é o regime de bandas cambiais? O regime de bandas cambiais nada mais é do que aquele regime onde o governo estabelece um valor. Vamos supor o seguinte, o governo brasileiro, o Banco Central, estabelece que entre essa cotação, $1, R$ 4
e um dólar R$6, ó, nesse intervalo, nessa faixa, nessa banda, nesse intervalo, nessa banda, o governo não intervém. Não. O mercado pode agir livremente, pode flutuar livremente. Se o dólar se valorizar muito, ou seja, melhor dizendo, se o real se valorizar muito, abaixo de R$4, ou se o real se desvalorizar muito, acima de R$6, o governo vai lá e intervém, o governo vai lá e age, o governo vai lá e atua comprando ou vendendo dólar. Tá? Se o real se valorizar muito, como, por exemplo, o real chegar a R$3, R$2, $1, o governo pode entrar no mercado comprando dólar, aumentando a demanda para pressionar um aumento do preço do dólar. É raro isso? É raro. A tendência é muito maior é o real perder valor do que o real ganhar valor em relação ao dólar. Mas pode acontecer. Por outro lado, vamos supor que haja uma pressão muito grande no mercado e uma desvalorização do real muito grande, tá? E o real passe cada dólar passe a custar 6,50, 7, assim por diante. O governo pode achar o seguinte, não, isso aí é ruim para a economia, isso aí, o preço do dólar está exageradamente alto. O que o governo vai fazer? Não está na minha faixa cambial, não está na minha banda cambial. Saiu dessa banda, o governo vai lá e intervém. Nesse caso, né, ele vai intervir vendendo dólares. Ele vai intervir aumentando a oferta de dólares e diminuindo a pressão do preço do dólar, diminuindo a pressão para que o dólar não suba tanto no mercado. Então, esse é o chamado regime de bandas cambiais. Então, nós vimos o regime de câmbio flutuante, o regime de flutuação suja, né, de intervenção do governo, e aqui também uma espécie de intervenção, mas uma intervenção onde ele estabelece uma banda. Nesse intervalo, eu não vou intervir, nem agora para cima ou para baixo, eu vou intervir comprando ou vendendo dólar. E, por fim, nós temos o regime de câmbio fixo, que seria o grau máximo de intervenção do governo. Tá? O governo estabelece o seguinte, olha, a partir de amanhã, $1 vai valer R$1. Não me interessa mercado, não me interessa demanda, não me interessa oferta. 1 por 1. R$1 vai valer $1. E pronto. De forma, através da lei, através da norma, da regra, o governo estabelece, nesse caso, aí, uma paridade cambial, tá? Ou seja, o governo não modifica o valor e estabelece que é essa a cotação. Não adianta. Né? E geralmente é a pior política, o pior regime é o regime do câmbio fixo. Por quê? Porque o mercado vai olhar para o verdadeiro valor da moeda, né? Aí começa o câmbio paralelo, né, o câmbio negro, né, a ser muito mais atuante. À medida em que o governo estabelece um valor fictício do dólar em relação ao real, né, e esse valor não representa o valor de mercado, o que vai ocorrer é que os exportadores vão ficar provavelmente insatisfeitos, não vão querer exportar, né, vai haver um desequilíbrio, né, nas contas internacionais, nas relações de troca internacionais, né, o Brasil vai exportar muito menos e vai importar muito mais, né? Então, todo país que tentou isso, o Brasil já tentou, a Argentina já tentou, outros países já tentaram estabelecer câmbio fixo, né, um câmbio rígido, um câmbio que não se altera. Toda vez que um país faz isso, via de regra, isso determina o quê? Determina insucesso, determina fracasso. Por quê? O mercado percebe que aquele câmbio estabelecido pelo governo não é um câmbio real, é um câmbio fictício, é um câmbio fantasioso, não é exatamente do real frente ao dólar. O Brasil já fez isso? Fez. Durante um tempo. Quando o governo percebeu que não dava mais para segurar esse câmbio fixo, ele liberou. No contexto atual, nos últimos anos, nos últimos governos, esse regime de câmbio fixo não tem sido atuado, não tem sido adotado. No caso brasileiro, os dois regimes cambiais mais comuns são o câmbio sujo, que é o governo intervindo esporadicamente,
e o regime de bandas cambiais, o governo dando liberdade para variação da taxa em determinados parâmetros, em determinados níveis. Fora desses parâmetros, fora desses intervalos, o governo intervém ou comprando ou vendendo dólar. Pergunta. Falei meia hora sobre regimes cambiais. Agora é com vocês. A participação é de vocês agora. Entenderam ou não? Só uma dúvida, professor. Sempre se falou no Brasil em câmbio flutuante, assim, né? Não estou escutando, tá? O som está ruim. Então, com relação ao Brasil, se fala em câmbio flutuante, assim, isso é por não se dizer que é câmbio sujo? Como é que funciona isso? Porque falou que no Brasil ali se usa mais o câmbio sujo e a banda cambial, né? Desculpe, alguém me ajuda? Se alguém entendeu, repete para mim a frase do colega. O meu microfone está ruim aqui. Está me ouvindo agora? Oi? Está me ouvindo? É muito mal. Vou escrever no chat ali só um minuto. Perfeito, perfeito. Escreve para nós. Mais alguém quer falar, pessoal? Eu preciso da participação de vocês. Eu preciso saber se vocês estão entendendo, professor. Não é uma matéria tão fácil, uma matéria complexa. A velocidade que o professor vai mais rápido, mais devagar, se o professor tem que repetir ou não, eu preciso de vocês. Eu conto com vocês. Tá? Eu conto muito com a participação de vocês. Professor, por favor, o senhor poderia só falar um pouquinho mais do regime flutuante? Um pouquinho mais, assim, só para mim poder anotar algumas coisas que eu, infelizmente, não acompanho. Falando? Sou eu, Elise. Elise, assim, o regime flutuante é o regime livre. Tá? Eu te pergunto, Elise, quando tu vai no mercado, tá? E tu vai, agora tem ovos de Páscoa, tá? Tem o Natal, tem a Páscoa, tal, tem os ovos de Páscoa. Quando tu vai no mercado, Elise, os ovos de Páscoa são regulados? Ou é a livre oferta e demanda que estabelece o preço do ovo de Páscoa? Não, é livre oferta, eles têm variações de preço. Ou seja, tu vai no menu Zafari, tem um preço, o mesmo ovo, vamos supor aí, o que tu gosta? De ovo de chocolate, aqueles tipo crunch? É o leite. É, o leite, né? O normal. Sim. Normal. Tu gosta lá de chocolate ao leite. Aí, vou comprar um ovo para mim, ou para o meu namorado, ou para minha mãe, interessa quem, para o meu irmão, assim por diante, ok? Bom, aí tu vai lá e vai comprar. Ótimo. Aí tu vai fazer uma pesquisa, tu vai no Zafari, tu vai lá no Big, tu vai no Carrefour, tu vai no mercadinho próximo de casa, tu vai no centro, tá? Agora, eu te pergunto, existe uma livre flutuação? O governo intervém nesse mercado? Olha, pelo que eu vejo em relação aos preços, para mim é livre, né? Depende de cada lugar, do mercado, às vezes se é mais conhecido, se é menos conhecido, a questão de chocolate, né? A qualidade, eu acho que é livre essa questão do preço, professor. Exatamente, é isso. É essa questão que eu estou dizendo. Ou seja, no caso do ovo de Páscoa, há uma livre flutuação. Ou seja, o governo não intervém em nada. O governo não vai ficar estabelecendo, tabelando o preço de chocolate. Quando eu tenho um regime de câmbio flutuante, é um regime onde o governo não intervém, não compra nem vende dólar. Ele deixa o mercado agir livremente. Entendi. Ficou claro? Não, ficou claríssimo. Claríssimo. Daí, só para complementar, o câmbio fixo é que eu fiz a anotação que o governo brasileiro não vem adotando. E tem algum governo que adota esse câmbio fixo? Atualmente, eu acho, não sei se a Venezuela adota, eu realmente teria que olhar. Acho que a Venezuela adota o câmbio fixo, mas não tenho certeza, teria que olhar, tá? Mas não é questão política, e tem governo de direita que adota câmbio fixo, tem governo de esquerda que adota câmbio fixo. Não é exatamente o perfil do governo, se ele é de esquerda ou direita, ele vai adotar o câmbio fixo. No Brasil, por exemplo, quem adotou o câmbio fixo não foi um governo de esquerda, foi o governo de Fernando Henrique, lá em 1994, quando ele fez lá o Plano Real. Durante um tempo o câmbio foi fixo. Só que, né, os economistas, os representantes do governo na época perceberam que aquele câmbio fixo não era um câmbio real, não era um câmbio verdadeiro.
que aconteceu? O mercado, né, começou a estabelecer um preço paralelo, um preço diferente daquele preço estabelecido pelo governo, né? E o valor negociado no mercado, no câmbio negro, começou a ser diferente do valor de mercado, do valor do governo. O governo percebeu que aquele câmbio fixo não ia dar certo, né? Durou um tempo lá, 3, 4, 5, 6 meses, e o governo encerrou e a moeda, né, o valor do real frente ao dólar voltou a ser aquele valor estabelecido pelo mercado, não estabelecido de forma artificial pelo governo. Quem é que falou que a Venezuela tem câmbio fixo? Foi o colega João Rafael. Ele diz assim, João Rafael, perfeito. Né? Ou seja, a Venezuela tem essa estratégia. Mas, como eu falei, a Venezuela é um governo de esquerda, mas muitos governos de direita também já fizeram a estratégia de câmbio fixo. Aliás, tem um país na América Latina, que eu acho que é o Equador, ele trabalha com duas moedas. Né? O dólar, ele é aceito como moeda de troca. Né? Muito diferente dos demais países. Por exemplo, se eu vou aqui, terminou a aula, eu vou ali no mercado comprar um refrigerante, comprar um pastel, comprar, sei lá, uma fruta, né, na fruteira, eu não posso pagar em dólares. Provavelmente o cara vai dizer, não aceito, eu só aceito real. Tá? Já em outros países, como o Equador, a moeda predominante é o dólar. Ou seja, as pessoas preferem receber em dólar do que receber em a moeda local. Acho que o Equador, no caso do Equador, nem tem moeda. Eles adotaram o dólar como a única moeda. Só que isso é um perigo, né? Imagina um país perder a sua soberania, né? Perder a sua moeda. Né? A Argentina é diferente, o João Rafael está falando. A Argentina é um pouquinho diferente, João. O que acontece na Argentina é o seguinte, continua tendo peso argentino. Tá? Só que o argentino, a economia argentina e os governos argentinos são tão desacreditados, são tão, digamos assim, a economia argentina está tão fragilizada, né? Os argentinos são tão temerosos do governo, seja ele, governo A, governo B, que o argentino adota como estratégia usar dólar. Então, se tu vai no mercadinho, na mesma fruteira, no mesmo mercadinho, e vai lá com dólar, ao invés de peso argentino, na Argentina eles aceitam. Não tem problema. Muito bueno, muito bueno. Por quê? Porque o argentino, o descrédito da população, da sociedade argentina, quanto às políticas econômicas e quanto ao valor da sua moeda é muito grande. Meu medo é que no Brasil isso venha a ocorrer. Se isso vier a ocorrer, é muito ruim, né, para a economia brasileira. Por enquanto, não, mas a gravidade da crise é tanta, né, que o Brasil pode perder a sua soberania. Isso, sim, esse é um valor máximo do país. Né? O país não pode depender da moeda dos outros. Né? É importante a gente ter reservas em dólares, ter reservas em ouro, reservas em euro. Sim, é importante, mas nós temos que ter a nossa moeda para fazer política econômica, para fazer política monetária, para poder nos endividar, né? O que o governo brasileiro fez nesse último ano? Se endividou, auxílio emergencial, gastou lá com medicamentos, com respiradores. Mas para isso nós temos que ter a nossa moeda. Nem pensar em deixar de ter um país do nosso tamanho, da nossa importância, deixar de ter uma moeda. Ficou claro? Perfeitamente, professor. Melhor impossível. Professor. Professor, tem uma pergunta de um colega ali em cima, do Maico Gabriel. Ele colocou assim, não entendo a diferença entre câmbio sujo e banda cambial, porque no Brasil só se usa o termo câmbio flutuante. Não, a diferença é o seguinte, ó. O câmbio sujo, dirt flow, né, o câmbio sujo, o que é? O câmbio sujo é o seguinte, o governo não estabelece um limite para intervir. O governo, a qualquer momento, ele vai lá, compra ou vende dólares. Né? O governo entra no mercado a qualquer momento. Né? Ele não estabelece uma regra clara. No momento que ele achou que o real está muito valorizado ou muito desvalorizado frente ao dólar, ele vai no mercado ou comprando ou vendendo dólares para equilibrar a oferta e demanda. Esse é o regime de câmbio sujo. Tá?
Já o regime de banda cambial, o governo sinaliza para o mercado. O governo diz o seguinte, olha, eu não vou intervir enquanto o câmbio estiver nesse intervalo aqui. Não. Aí o mercado pode agir livremente. Né? O dólar pode subir, o dólar pode cair, não tem problema. Né? O valor é estabelecido pelo mercado. Agora, se sair desse intervalo, aí sim, eu vou entrar ou comprando ou vendendo dólar para intervir no mercado. É basicamente o que é uma banda. Banda, o que é um band-aid? Posso considerar que seria uma margem? É uma margem que uma faixa. A gente não governo... usa essa expressão em português muito, mas sim. Banda, se vocês forem olhar no dicionário português, né, no dicionário Aurélio, vocês vão ver que banda é faixa, é intervalo. A gente não usa muito, mas existe essa expressão, banda cambial, faixa, intervalo. Tá respondido? Tá, sim, professor. Professor? Fala. Eu posso fazer a análise assim que o câmbio flutuante seria o processo orgânico, que a gente tem oferta e demanda, e daí tem o ponto de equilíbrio que daí dá o preço. Boa. É orgânico no sentido de que ele não tem intervenção, né? Mercado. Orgânico, né? Uma coisa natural. Perfeito. Não, boa expressão, orgânica. Né? Ou seja, o mercado é que determina o valor do dólar. Só que tem que lembrar o seguinte, pessoal, o mercado não é perfeito. Né? O mercado ele é imperfeito. Muitas vezes, esse processo orgânico ele não é perfeito, não é eficiente. Né? E o governo tem que intervir, tem que atuar ou comprando ou vendendo dólares, né? para equilibrar esse mercado. Se o mercado fosse perfeito, não haveria necessidade de governo. Né? Mas, mesmo numa economia capitalista, a gente sabe que alguns mercados são imperfeitos, né? Monopólios, oligopólios, desequilíbrio, né? Que podem prejudicar a economia, o emprego, né? O crescimento. Então, o governo, através de políticas econômicas, nesse caso aqui, política cambial, o governo pode intervir. Perguntas? A colega Laura Sarco, eu não sei se é assim o nome dela, ela pediu se o senhor podia repassar bem rápido assim os regimes cambiais de novo, para ficar mais claro. Laura, é assim, são 4, então. O flutuante, tá? O câmbio sujo, o bandas cambiais e o câmbio fixo, né? São esses 4 regimes cambiais, né? Um mesmo governo pode até, né, sair do flutuante, ir para o câmbio sujo. Né? No Brasil, assim, a gente adora criticar o Brasil, mas se a gente pegar aí os últimos 20 anos da economia brasileira e da política cambial brasileira, o governo, seja o governo atual, seja o governo Dilma, Temer, Lula, né? A maior parte do período o câmbio ficou flutuante, né? Muito poucas vezes o governo atuou intervindo. Normalmente o governo entrou no mercado intervindo em situações onde o dólar aumentou muito de preço, valorizou muito o dólar frente ao real, né? O real perdeu muito valor frente ao dólar. E nessas situações, eu acho que isso ocorreu. No governo Lula, eu acho que não ocorreu. Eu acho que ocorreu no governo Dilma, sim, durante a recessão do governo Dilma, ocorreu. Situações em que o governo entrou vendendo dólares para segurar o preço, e agora, né? Não sei, no Temer eu não me lembro. E agora, no atual governo, né, em função da pandemia, da fragilidade da nossa economia. Professor? Fala. Depois que o do real foi criado e se estabilizou, acho que diminui a margem dessas intervenções, né? Quando ele fica uma moeda mais estável, né? Quanto mais estável é a moeda, quanto mais forte é a moeda, né? Menos intervenções é preciso, né? O problema é que, infelizmente, o Brasil, pessoal, o Brasil é um caso, assim, é um potencial absurdo a economia. A economia brasileira é um pouquinho organizada. Não vou falar do governo Lula, esqueçam, tá? Mas, assim, durante o governo Lula, a economia se organizou um pouquinho, tá?
se organizou, o empresariado, e a economia já cresceu, o real se fortaleceu, né? Foram as 6, claro, houve digamos assim, fatores externos que ajudaram muito, né? A China, na época do governo Lula, ali na primeira década desse século, ali de 2002, 2003 até 2008, durante 5 ou 6 anos, a economia brasileira, a economia chinesa crescia 10, 12, 14% ao ano. Então, o preço das commodities, principalmente o preço do minério de ferro, que o Brasil é exportador, da soja, do farelo de soja, do milho, né, e outros produtos que o Brasil exporta, como, por exemplo, o açúcar, né, aumentaram, porque a China entrou no mercado a 1.000, comprando. Tá? E tem a questão da China e Estados Unidos. Né? Com todos os problemas do atual governo, é evidentemente que a China prefere comprar do Brasil que dos Estados Unidos. Então, o preço, na época, e continua alto o preço da commodity agrícola, mas o preço, na época, aumentou absurdamente. Né? E a economia, né? O governo teve uma certa estabilidade, né? Houve uma certa confiança na política econômica do governo da época, e o Brasil cresceu, né? Cresceu muito, né? Comparado com hoje. Né? Depois não, daí já entrou um governo mais fraco, saiu o Lula, entrou o governo Dilma, que era um governo mais frágil, né? Não tinha tanta habilidade política, e já houve uma fragilização e já cresceu menos. Depois veio o Temer, né? E agora veio o atual governo Bolsonaro. Então, quanto mais forte for a economia de um país, mais forte é a sua moeda. Né? Uma moeda forte é nada mais, nada menos reflexo de um país forte. A moeda argentina está tão fragilizada justamente porque o país economicamente está fragilizado. Já o Chile é o contrário, né? O peso chileno já é um peso mais forte. Por quê? Porque o país está organizado, né? Um país mais com as instituições mais consolidadas, né? Com a economia mais equilibrada. Né? Ele é um país mais aberto, né? Que tem relações comerciais com vários países do mundo. Isso ajuda muito no fortalecimento da moeda. Perguntas? Podem perguntar. Professor, só a título de curiosidade, Elise, quando o senhor estava falando sobre o câmbio sujo, o senhor comentou que tinha um país que tinha uma forte reserva de dólares. Seria, só para complementar, o Chile? Não. Não? Desculpa. O Chile é um país pequeno, pessoal. O Chile é um país, para vocês terem uma ideia, um país de 18 milhões de habitantes. Tá? Sabem qual é a população do Rio Grande do Sul? É de 11 milhões de habitantes. O Chile, pessoal, tem um PIB menor que o sul do Brasil. Tá? O Chile é um país muito bom. Alguém conhece o Chile? Alguém já foi para o Chile aqui? Eu conheço. Não. Santiago. Em 2018, pessoal, eu fiz uma viagem. Quem é que falou que conhece? Eu conheço, Daniel. Eu conheço só Santiago. Em 2018 eu fui para o Chile, né? Fiz uma viagem muito legal. Fiz assim, eu peguei o carro, desci, né? Peguei o avião, fui até Santiago, né? Depois de Santiago desci ali para o sul do Chile, né? Onde tinha lá o vulcão de Osorno, conheci algumas cidades, né? Uma cidade chamada muito legal, uma cidade indígena, Temuco, né? Valparaíso, Vinha del Mar. Tu não vê pobreza extrema no Chile. Claro que tem pobreza, mas essas favelas, né, essas malocas que infelizmente a gente vê no Brasil, existe pobreza, é um país ainda subdesenvolvido, mas é um país que, digamos assim, em termos de América Latina, bem mais avançado. Um belo país para visitar, né? Um belo país. Só que é um país pequeno, né? Um país pequeno. O país que tem mais reservas em dólares, mas disparado, trilhões e trilhões de dólares, é a China, né? Esse é o... botem na cabeça de vocês, a China é digamos assim, o futuro império, né? O que foi os Estados Unidos no século XIX e principalmente no século XX, o que foi a Inglaterra no século XVII, XVIII, né? O que foi um pouco a Espanha ali no século XVI, né?
será a China no final desse século, início do século que vem. Eu não vou estar aqui, provavelmente, em 2060, 2070, né? Mas quem tiver aqui se lembra do professor, né? Ah, aquele professor, deve estar... aquele cara deve ter morrido, né? Nem deve estar mais aqui. Né? Daí tu entra no YouTube e tenta lembrar do professor, né? Bota, tá, aquele professor tinha cabelo preto, nariz grande e tal. Mas, assim, a China vai ser a nova economia mundial, né? E isso vai gerar conflito. Geralmente, quando o império cai e outro toma o seu lugar, né? O império que está caindo, ele não vai aceitar facilmente, né? Provavelmente, no futuro, nós teremos... Tomara que não, né? Tomara que eu esteja errado, mas conflitos, né? Entre China e Estados Unidos. Porque tu tem uma força que está crescendo muito, um país que está crescendo muito, e outro país que é hegemônico, mas que não tem essa dinâmica que tem a China. Né? Claro que essa dinâmica é fruto de um governo autoritário, né? de toda uma organização social, política e econômica, né? Que, né, é sujeita a críticas, mas, sem dúvida nenhuma, a China cresce bem mais que os Estados Unidos. Então, assim, quem é que tem reservas mesmo em dólares? Quem é que tem dólares no mercado? É a China. A China tem bilhões, trilhões de dólares reservados. Não é bilhões, trilhões de dólares. Pergunta? Tá certo. Obrigada, professor. Desculpa, eu tinha entendido errado, mas obrigada pela explicação. O Chile é um país pequeno. O Chile é um país bonito de ver, um país muito legal, vale a pena visitar. O Daniel, que foi para o Chile? Isso, eu fui em 2010, um pouquinho antes daquele terremoto lá, violento. Né? Tu foi para Santiago, né? Santiago é uma cidade maravilhosa, né? Sim, fui muito passar legal, cidade muito bonita, né? Muito organizadinha e tal. É um belo país para morar. Uhum. Mas é um país pequeno, né? Uma tripa, né? Um país que não tem muitos recursos naturais. Né? Oi? Não, ele realmente é uma tripinha mesmo, né? Tem no norte ali, ele tem cobre, né? No sul, não sei exatamente, não sei se tem petróleo ali, tem alguns recursos e tal, mas é um país que está espremido entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira. Do outro lado da Cordilheira, para o azar deles, é a Argentina, né? Perguntas? Professor? Fala. As reservas em dólar da China, elas se dão através da compra de títulos da dívida dos Estados Unidos? Como é que a gente forma essas reservas? Como é que se obtém? Basicamente é o seguinte, reservas, tá? Eu acho que a gente não vai começar na aula de hoje, porque senão a gente vai ter que começar e terminar no meio. Né? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho mais curta, daí a aula que vem a gente faz uma aula um pouco mais extensa, e aí eu posso trabalhar bem com o conceito de balança de pagamentos, tá? Mas, resumidamente, como é que tu forma reservas? Como é que tu acumula dólares? Quando tu exporta mais do que importa, tá? Mas não apenas exportação de bens, não apenas exportação de soja. Tu pode exportar tecnologia, né? Tu pode exportar serviços. Tá? Por exemplo, a Alemanha exporta tecnologia. Né? Agora, a China também está exportando tecnologia, agora a vacina. Tá? A vacina aí do governo de São Paulo, Coronavac, né? Quando o governo de São Paulo fez o acordo com a China, na verdade, estava vendendo tecnologia. Pode produzir aí no Brasil, mas a tecnologia é nossa, o insumo é nosso. Nós estamos vendendo para vocês. Por quê? Porque nós investimos em pesquisa, nós investimos em desenvolvimento do produto. Tá? O Brasil produz a vacina, o Brasil produz aviões de caça, mas a tecnologia é da onde? Tá? Tu não precisa vender só o produto, tu pode vender a tecnologia, vender assistência, por exemplo. É muito comum em países com alta tecnologia, como a Alemanha, França, né? Eles venderem um produto. Tu
compra o produto, mas a assistência eles não te dão conhecimento daquela tecnologia. Toda vez que tu precisa arrumar, fazer a manutenção, tu vai ter que te utilizar da tecnologia deles. Um exemplo disso, eu acho que foi no governo, ou no governo Dilma, ou no governo Lula, que o governo estava negociando... Opa, caiu? Caiu, mas já voltou. Tá? Você lembra que o governo brasileiro, não sei se foi no governo Lula ou no governo Dilma, e nem sei se terminou, aliás, eu não sei, teria que dar uma olhada, mas eu me lembro que o governo estava negociando, as Forças Armadas estavam negociando a compra de caças. E o governo estava na dúvida se comprava caças suecos ou caças franceses. Né? O que a Suécia oferecia em relação à França? A Suécia até era mais caro lá, o caça sueco tinha um valor diferente do caça francês, mas ela vendia de novo a tecnologia embarcada. Já o francês não, ele vendia o produto acabado, mas tu não pode abrir a caixa preta. Caixa preta, o governo francês não dizia como é que funcionava. Né? Porque ali dentro daquele caça, daquele produto, tem uma tecnologia embarcada. Hoje a grande discussão entre Estados Unidos, a grande briga entre Estados Unidos e China, qual é o produto, qual é o serviço que os dois estão disputando para vender no Brasil? 5G? Tecnologia, né? Não está vendendo um produto, está vendendo tecnologia. Tá? No Brasil, infelizmente, o Brasil vende muito mais produto do que tecnologia. Né? Mas, o que eu quero dizer, como é que tu forma as reservas? Quando entra mais dólares do que sai dólares. Se entra mais dólares do que sai, seja por exportação de produtos, ou por exportação de serviços, ou por exportação de tecnologia, tá? Se entra mais do que sai, as reservas aumentam, as reservas em dólares. Se, ao contrário, sai mais dólares do que entra, as reservas diminuem. Tá claro isso? Sim. Tá ruim a imagem, não tá? Tá bem... Acho que com a chuva deu uma queda na qualidade da imagem. O que eu ia falar para vocês? Eu estava falando de tecnologia. Então, por exemplo, tá, uma coisa interessante, né? Tem muita gente que ironizou que o Brasil lançou um satélite agora, né? Acho que foi mês passado que o governo lançou um satélite, né? Isso é tecnologia, pessoal. Né? Lançou 2, professor. Não sei se caiu ou não. Aí já não me meto muito nessa história. Mas, poxa, no momento que o Brasil lança um satélite, ele tá diminuindo a dependência tecnológica. Tá? Ele está diminuindo a dependência que ele tem com outros países. Tá? Sei lá, vamos supor que o Brasil tenha que... A seleção brasileira jogue lá em Cairo, no Egito, tá? Um amistoso entre Brasil e Egito. Tá? Como é que vem a imagem desse jogo? Pelo satélite. Vamos supor que a Globo transmita esse jogo. A Globo é uma empresa brasileira, ok? E aí a Globo tem que transmitir esse jogo. Ela vai ter que alugar um canal de satélite. Tá? Ela vai alugar um canal, vamos supor que seja de uma empresa britânica. Isso é ruim, né? Porque nós vamos ter que pagar em dólares para aquele aluguel. Ou seja, o que os ingleses estão vendendo? Estão vendendo tecnologia. Estão ganhando, está entrando dólares lá no governo, na economia inglesa, e está saindo dólares aqui do Brasil. Então, tu não precisa vender apenas o produto, pode vender tecnologia. Tá? Países desenvolvidos, países avançados, tem uma boa parte da sua entrada de recursos em tecnologia. Vou dar outro exemplo, que não é, eu falei em produtos, falei em tecnologia, vou falar em serviços. Tá? Um dos países que mais ganha com serviços, que mais recebe turista no mundo, é a Espanha. A Espanha, o pessoal vai para Ibiza, o pessoal vai para Madrid, que é uma cidade legal, o pessoal vai para Barcelona para ver jogo de futebol, para conhecer a Espanha. Então,
A Espanha, boa parte da entrada de dólares que a Espanha recebe, do dinheiro em dólares que a Espanha recebe, vem da venda de serviços de turismo. É hotelaria, é lazer, é todo tipo de turismo, né, envolvido, ou serviço, para atender o turismo. Então, esses recursos entram para o país. Né? E quando esse saldo é positivo, ou seja, entra mais dólares do que sai, as reservas aumentam. Quando sai mais do que entra, as reservas caem. Entenderam? Sim. Explica. Por que a China tem reservas de trilhões e trilhões de dólares? Porque a China vende muito mais do que compra. Olhem aí, o tênis de vocês é made in, a camisa de vocês é made in, tá? Quase todo produto fabricado no mundo hoje vem da onde? Olha as vacinas, os insumos das vacinas. Quase todas as cadeias de produção no mundo vêm da onde? Tá? Vem da China, mas hoje em dia não é só a China, né? O processo de globalização econômica, de produção industrial, concentrou a produção industrial do mundo naquela região. Se vocês olharem com calma o tênis de vocês podem ver que, de repente, nem é made in China, é made in Vietnã, made in Camboja, made in Índia, made in Sri Lanka. Porque aquela região do mundo, claro, a China é a principal, tá? Mas aquela região do mundo, ali na Ásia, Vietnã, Camboja, Laos, a própria Índia, que está crescendo muito, a China, claro, Japão e Coreia do Sul já são países consolidados, né? Aqueles países lá, Singapura, né? São países que estão concentrando praticamente toda a produção mundial. Tá? Então, isso explica muito porque que a China tem reservas e mais reservas. Né? Porque a entrada de dólares é muito mais do que a saída de dólares na China. Entenderam? Sim, professor, entendi. Alguém olhou no tênis aí para ver de onde é que é onde é que é produzido esse tênis? Por incrível que pareça, o meu é daqui mesmo, professor. O meu é chinelo e é daqui. Havaiana, né? É Raider, acho que é. É que quando o pessoal está em casa, o pessoal não está de tênis, né? Está de chinelo. Né? Aí... Mas entenderam? Então, esse processo de globalização econômica concentrou toda a produção industrial lá na Ásia. Tem produção no Brasil? Tem, né? Tem nos Estados Unidos, evidentemente que tem na Europa, tem. Tá? Mas, assim, a massificação, ela é basicamente na Ásia, né? E isso gerou entrada de dólares absurda. Então, esses mercados asiáticos hoje são muito fortes, né? Muito, muito fortes. E o Brasil não, né? O Brasil, onde é que ele consegue os dólares, né? O Brasil, ele não tem tecnologia, né? Ele não consegue vender tecnologia, ele vende pouco tecnologia. Tá? Como é que tu vende tecnologia? Com venda de patente. O que é uma patente, pessoal? Não é o lugar que a gente vai depois do almoço. É uma marca? Não. Marca é uma coisa, patente é outra. É tipo uma propriedade sobre alguma coisa, né? É como se fosse uma receita. É o registro de uma propriedade intelectual, né? de uma invenção, por exemplo. Quando tu inventa uma patente. Né? Evidentemente que aquela patente teve um esforço, teve, né? Uma patente de medicamento, uma patente de uma tecnologia na área né, da comunicação, ou na área de um equipamento médico, ou na área de né, como a gente falou ali, em produção de aviões, né, de aviões de ponta. Né? Então, quando tu vende determinada patente ou aluga essa patente, o país recebe dólares. Não é aí que o Brasil ganha, né? E nem na venda de marcas. Tá? O Brasil tem muitos países que têm marcas muito fortes, principalmente Estados Unidos, né? Tem
a Coca-Cola, tu tem a General Motors, tu tem a Apple, tu tem, qual é a outra grande marca? O WhatsApp. Vocês acham que a gente usa o WhatsApp de graça? Não. Onde é que fica todos os supercomputadores que, né, essa hora tá a gente ali no ato? Onde é que ficam esses supercomputadores? Estados Unidos, né? E a gente paga por isso? Paga, né? Ah, então, tu tá usando de uma tecnologia, o Facebook, o WhatsApp, qual é o outro aí, o Instagram, entendeu? Tu tá pagando pelo uso da tecnologia. Então, isso é uma entrada de dólares lá para os Estados Unidos, né? E uma saída de dólares para aquele país que usa uma tecnologia que não é nossa, nós não produzimos esse serviço. Tá? Então, o Brasil não é um grande produtor de tecnologias, não é um grande vendedor, né? Não é um grande produtor de patentes, né? de novas invenções. Né? Marcas, o Brasil tem marcas, mas na comparação com outros países é pouco. A gente falou da Havaianas, é uma marca, né? Que mais? Qual é outra marca conhecida no Brasil? Conhecida mundialmente, né? A Embraer? A Embraer é produtora de aviões, né? Mas não é uma marca, assim. É que a gente não tem marca em vários setores, né? Tipo, os Estados Unidos, alimentação, informática, bebida... Olha na alimentação, pessoal. Burger King, McDonald's, Subway, me ajudem. Tem o KFC também. Perfeito. Girafas é do Brasil. Oi? O Girafas, que é do Brasil. Mas não é uma marca global, né? Eu acho que é só aqui no Brasil. Tem nos Estados Unidos. Ah. Eles têm uma sede nos Estados Unidos. Provavelmente para vender para brasileiro. Mas tá, tudo bem, a Girafas Não, eles vendem a culinária brasileira lá. Aqui é fast food, lá é a culinária brasileira. Perfeito, não, é um bom exemplo, entendeu? Mas não é tão... Então, onde é que o turismo? O Brasil tem pouco turismo, pessoal, tá? Enquanto um país como... Eu falei da Espanha, né? Um país como a Espanha recebe 80 milhões de turistas por ano. Esqueçam a pandemia. A pandemia mudou tudo, tá? Mas um dia volta, vai passar, não se sabe quando, né? Não dá para acreditar muito na mídia, né? Seja de direita ou de esquerda, eu não acredito em nenhuma das duas, né? Mas vai passar, só que isso demora. Né? A pandemia vai demorar um pouco mais, tá? Mas o dia que passar essa tal de pandemia, e vai passar, a gente vai voltar a discutir questões como o fluxo de turismo, tá? Então, o que nós temos? Nós temos países que investem muito, que recebem muito turistas, 80 milhões, e tem países que recebem muito pouco. Infelizmente, o Brasil, em função da insegurança, né, do descaso das políticas públicas, dos governos, né, investir em turismo. Né? O Brasil gasta muito mais lá fora, ou seja, o Brasil gasta muito mais dólares com turistas, com brasileiros viajando a turismo no exterior, do que recebe dólares com turistas estrangeiros no Brasil. Em torno de 4, 5 milhões são o número de turistas no Brasil. Né? Já em contrapartida, um país muito menor como a Espanha, 80 milhões, a França também, próximo disso, Itália. Né? Por quê? Porque organizados, né? Ou seja, eles conseguem vender a imagem, né? E essa imagem ela gera benefício. Infelizmente, o Brasil nisso também tem que avançar muito. E isso representa uma grande entrada de dólares. Né? Um país organizado, um país potencialmente atrativo para o turista, vai receber muito turista. E no momento que ele receber muito turista, esse cara vai gastar muito dinheiro e vai entrar muitos dólares. Tá? Em contrapartida, um país que, como o brasileiro, né, que gasta muito lá fora, na Disney, e viajando para a Europa, viajando para o Chile, é um país que, ao invés de entrar dólares, sai dólares. Onde é que o Brasil é bom? Na exportação de mercadorias, né? Exportação de soja, minério de ferro, milho, arroz. Tá? Nisso, o Brasil é quase que imbatível. Entenderam como é que tu faz a oferta e a demanda por dólares? A entrada e saída de dólares?
Basicamente é isso, né? Através de venda de tecnologias, venda de serviços, entre eles o principal é o serviço de turismo, e venda de produtos. Perguntas? Mais alguma pergunta? Não, professor. Pelo menos da minha parte, tudo tranquilo agora. Tá, então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer... Hoje a gente encerra um pouquinho mais, porque realmente o professor tem que se organizar aqui para a banca, né? Que vai começar daqui a pouco. Eu vou mandar para vocês um convite para a aula facultativa. Vocês falaram que encerra... Que o trabalho encerra sábado, é isso? Isso, amanhã 27. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Prestem atenção, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dilatar esse prazo, tá? Eu vou fazer com que esse trabalho possa ser entregue até o final de domingo. Aí eu vou mandar o convite para... Hoje vai ser muito corrido, tá? Mas amanhã eu mando um convite para vocês, provavelmente para domingo à tarde, para a aula facultativa. Ok? E aí nós vamos ter uma meia hora de aula facultativa para que vocês possam tirar dúvidas e ainda ter um tempo para concluir o trabalho. Tá bem? Tá ótimo, professor. Tá, outra coisa, Beleza. eu vou mandar a segunda tarefa, provavelmente já amanhã. Tá? Segunda tarefa, segunda lista de exercício. Já amanhã, para a gente revisar na outra semana. Ok? Sim. Ok. Feito. Lembrando, não estou aqui para ficar toda hora falando, lembrando que trabalho é importante. Esses pontos é que garante, dão a diferença entre ficar ou não ficar em exame. Não deixem de fazer os trabalhos no prazo certo. Toda vez que o aluno deposita o trabalho com atraso, ele leva um desconto. Quanto maior for o tempo de atraso, eu não impeço o aluno de depositar no Moodle. O aluno pode depositar à vontade. Mas quanto mais atrasado for a entrega, maior o desconto. Se o aluno, por exemplo, entrega 4, 5 dias, ele tem um desconto no valor da nota de 1 a 10 de 40%. A lista pode ser entregue após a correção? Pode, depois vamos supor que a gente dê aula facultativa domingo à tarde. Né? Tu assiste a aula, presta atenção e vai lá e faz a tua lista, ou complementa a tua lista, Laura, com base no que a gente discutiu em aula, na aula facultativa. Perfeito, não tem problema. O objetivo da lista não é aprendizado, né? A prova é diferente, mas ali a lista é o momento que tu aprende. Então, o professor discutir, claro que não tem sentido eu chegar e perguntar para vocês domingo, e aí, fizeram? Não fiz. Aí, então tá, eu estou fazendo a lista para vocês. Tá? O objetivo é vocês tentarem fazer a lista, não consegui essa, não consegui aquela, acho que a resposta não está legal, eu vou lá, vou na aula facultativa, vou depois na gravação e verifico onde eu errei, onde é que eu posso qualificar a minha resposta, assim por diante. Tá bom? Tá ok, professor. Então, um abraço, até domingo. Tchau, até domingo. Tchau, até tchau, domingo. professor. Obrigado pela aula, professor. Oi? Tá bom. Obrigado pela aula, professor. Não, imagina. É isso aí. Até mais, professor. Bom final de semana. Tchau, tudo de bom para vocês. Estou desligando aqui, interrompendo a gravação.